E aí, pessoal, tudo bom? Então, muitos de vocês aí talvez já tenham estudado um pouco de comportamento, já devem ter percebido que para tudo que acontece existe um antecedente, né? Então, quando acontece alguma coisa, algo aconteceu antes que levou aquele comportamento a ser expressado. Talvez muitos de vocês já tenham passado por alguma circunstância em que vocês agiram de uma forma que vocês nunca acreditavam que podiam agir, né? Do tipo, viu alguma situação presencial, acabou agindo de uma maneira violenta, ou acabou fugindo, ou acabou ficando quieto, inerte, e foi uma forma que vocês nunca imaginaram que pudessem ter agido, né? E isso deve ter suscitado em vocês aquela dúvida de quanto de controle nós temos sobre o nosso próprio comportamento, o quão livre nós somos para tomar as decisões que nós tomamos, né? E isso cai muito nesse problema do livre-arbítrio. E é importante delinear inicialmente, porque assim, muitas pessoas usam definições diferentes para livre-arbítrio, e aí se as pessoas estão partindo de definições diferentes, é impossível ter qualquer discussão subsequente em relação a isso, porque elas estão partindo de pressupostos diferentes. Então nós partiremos aqui de que o livre-arbítrio é literalmente a ideia de que algum comportamento pode ser expresso sem estar conectado de qualquer forma, de qualquer coisa que tenha acontecido na minha vida. Então há um conjunto de neurônios que eu tenho e eles conseguem produzir uma sinapse sem ter nenhuma associação com alguma memória de vida que eu tenho, sem ter associação com algum estímulo externo, com nada, conseguir produzir alguma coisa do nada, assim. Isso é realmente muito difícil de conceber. E aí cai nessa questão. Então, eu estou sempre submetido a um estímulo, estou sempre sob controle de um estímulo, e uma das formas de pensar nisso é assim, digamos que eu esteja numa determinada circunstância aqui, uma situação, e uma pessoa aponta uma arma para minha cabeça. Eu posso fazer uma escolha nessa hora? Posso, mas certamente a arma ali está induzindo muito a minha escolha, né? Então ela está estreitando as possibilidades quando eu penso no resultado da minha escolha, se eu estiver pensando em sobreviver principalmente, né? Então a pessoa apontando a arma para minha cabeça delimita muito o que eu posso escolher. Nessa situação eu não me sinto muito livre, e todo mundo há de concordar que de fato, se eu tiver uma arma na minha cabeça, eu não tenho muita liberdade de escolha, né? A questão é, quando eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, falando alguma coisa, eu também estou sob controle de algum estímulo, né? A diferença é que eu não estou vendo esse estímulo, enquanto com a arma nós conseguimos ver com muita clareza. E também tem a diferença de que a arma é um estímulo muito aversivo, né? Então eu tenho aquela sensação de aversão com a arma apontada na minha cabeça, ou com alguém me coagindo de alguma forma. Diferente de quando eu estou aqui gravando esse vídeo e eu tenho a sensação de que eu sou completamente livre, de que não tem nada me coagindo a agir de uma determinada forma, eu não me sinto pressionado, né, por estar fazendo isso, então não tenho uma relação aversiva com essa escolha. Mas a questão é, em todos os casos, existe um estímulo que está controlando o meu comportamento, né? Existe alguma coisa que me faz agir de uma determinada forma. A única diferença é que em algumas circunstâncias é mais fácil perceber esse estímulo do que em outras. Mas em nenhuma delas eu estou completamente livre em termos comportamentais. Se nós formos falar do quanto o indivíduo ele se sente livre no sentido de restrito, né, de alguém me coagindo, me sinto mais livre. Mas em termos de livre-arbítrio já é um outro patamar. Então é bastante difícil tratar a questão do livre-arbítrio nesse sentido. Tem alguns filósofos e pensadores assim que eles acabam determinando o livre-arbítrio como uma questão de escala, né? Então, até um ponto eu sou livre, daqui para frente eu não sou mais livre. Só que isso suscita uma série de problemas, né? Porque essa linha ela acaba sendo traçada de uma forma um pouco mais arbitrária, e aí a questão de uma linha arbitrária é que ela se torna conveniente para cada pessoa. Então, uma pessoa foi lá, agiu de uma maneira violenta comigo. Eu digo que não, essa pessoa ela era livre para escolher, ela fez isso deliberadamente, maquiavelicamente, né? Mas de repente eu estou numa circunstância em que eu acabo agindo de uma forma violenta, e aí eu digo que não, eu não estava livre, né? Eu estava ali com uma determinada emoção, a pessoa ela foi rude comigo, isso fez com que eu me sentisse menos livre, né? Então eu não controlei meu comportamento. Então essa questão do livre-arbítrio ter um grau onde existe liberdade e um grau onde não tem, ela é muito difícil por conta disso. Essa linha acaba sendo traçada de uma forma muito arbitrária e ela serve muito à conveniência de cada pessoa. Bom, a hora que eu achar que é conveniente eu dizer que é livre, eu digo que é livre. Então, as escolhas boas que eu faço é livre, eu fiz essa escolha boa. Mas quando são as coisas ruins, aí eu digo que não e não tinha controle.
E isso é bastante problemático. O Pierre-Simon Laplace, físico do final do século XVIII, início do século XIX, ele propôs um experimento mental que é: se eu pegar uma partícula e eu tiver controle de todas as variáveis, se eu conhecer todas as variáveis que afetam o movimento dessa partícula, então eu poderia calcular a posição dessa partícula em qualquer espaço do tempo, quer fosse no passado, quer fosse no futuro. E isso vem muito à ideia do determinismo, né? Como ele era newtoniano, ele via as coisas de uma forma muito mecanicista, né? E aí vem essa coisa determinista. Então, se eu consigo enxergar como as coisas estão afetando as outras, então tudo já estaria pré-determinado em algum sentido. Pensadores e físicos, filósofos depois vieram tratar essa ideia como o demônio de Laplace, porque o Laplace concedia a ideia de que, bom, uma entidade que conhece todas as variáveis que afetam a partícula, ela saberia toda a história do tempo, né? E aí outros pensadores conjecturaram de que, bom, uma entidade que soubesse isso seria equivalente a um demônio, né? E aí ficou conhecido como a ideia de demônio de Laplace. E essa é uma ideia determinista e ela também cai no aspecto comportamental, porque afinal nós somos constituídos de partículas, né? Eu não digo nem o átomo, mas as partículas menores que o átomo ainda, os elétrons, os quarks, os gluons, etc. Então, se eu tivesse conhecimento de todas as variáveis que afetam essas partículas, eu conseguiria calcular a posição das partículas do meu corpo no espaço do tempo. O grande problema é, as variáveis que afetam uma partícula também são outras partículas, né? Eu sou constituído de diversas partículas, então eu precisaria saber as variáveis de todas as partículas do meu corpo, com todas as partículas do universo, do mundo em que eu vivo, para saber como elas interagem. Então é como se eu precisasse ter tudo interligado. E é literalmente impossível nós conhecermos todas as variáveis de uma partícula, né? Porque nós somos limitados em termos da nossa percepção humana. E mesmo assim, mesmo que nós conhecêssemos as variáveis, conseguir calcular a posição das partículas já seria um outro problema ainda. Então, se eu estiver falando de todas as partículas, é um problema muito maior. Mas é um experimento mental muito interessante de se fazer, porque, de fato, se eu conhecer as variáveis de uma partícula, nós poderíamos calcular as posições dela, né? Então, existe ali um antecedente que está produzindo esse comportamento. Só que daí essa ideia de livre-arbítrio, ela acaba suscitando no problema da questão de culpa, responsabilidade, principalmente na questão criminal, judiciária, né? Só que quando nós estamos tratando, por exemplo, de um criminoso cometer um crime contra a sociedade, se ele é culpado, não é responsável, se ele era livre para fazer aquilo, não era, a discussão em termos comportamentais não tem muito a ver se ele é responsável, se ele era livre ou não para fazer o que ele queria fazer. Ela vai muito mais no sentido de que se esse indivíduo dá indícios de que ele poderia cometer um outro crime, esse indivíduo precisa ser removido da sociedade para proteger a sociedade. Não interessa se ele tinha liberdade para fazer as escolhas, se ele foi coagido, não. Se existe a possibilidade de que ele cometa um outro crime, então nós precisamos proteger a sociedade, então ele é removido da sociedade, né? Então, na questão judiciária, criminal, não importa muito se o indivíduo era livre ou não, se ele é culpado ou não. A culpa lá é para poder dar a sentença, né? Mas em termos comportamentais não faz muita diferença, né? Ele era responsável, não faz diferença. Existe a probabilidade de que ele cometa um outro crime, então nós precisamos proteger a sociedade, e aí ele é removido. Ponto, né? Essa discussão, principalmente de responsabilidade, ela cabe muito mais no âmbito ético, filosófico, moral, né? Porque é uma questão de que nós vivemos numa sociedade com outras pessoas, e aí nós termos um pouco de responsabilidade social é uma coisa interessante, né? Afinal, o que eu faço afeta o meio. Então é importante os indivíduos aprenderem que aquilo que eles fazem afeta o meio em que eles vivem. O próprio Skinner já falava isso, né? O homem molda o ambiente ao seu redor, e esse ambiente molda o homem de volta. Então as pessoas entenderem um pouco sobre responsabilidade pode ajudar elas a perceberem as melhores escolhas, né? Porque se eu pensar assim, quando eu educo uma pessoa sobre responsabilidade, eu já imputei nessa pessoa um valor diferente. E esse valor, ele é um estímulo que controla o comportamento da pessoa. Quando eu escolho me exercitar, ao invés de ficar em casa jogando videogame, vendo televisão, eu estou sob controle do estímulo futuro de que é bom ter uma qualidade de vida no futuro, ter saúde no futuro, né? Então eu estou sob controle desse estímulo.
E isso tem a ver com aprender quais estímulos, os valores, né? Qual o estímulo parece mais importante diante dos valores que eu tenho. Então, quando eu falo em termos sociais, envolve isso também. Eu poderia fazer as coisas simplesmente pensando no que é bom para mim. Mas se eu aprendo que o que eu faço afeta as outras pessoas e, de alguma forma, o que eu faço para as outras pessoas depois afeta a mim, talvez eu mude o estímulo que me controla, né? Mudo o valor. Então, opa, ao invés de eu pensar em roubar alguém, eu não gostaria que me roubassem. Então, o valor de eu não roubar é por eu me colocar no lugar do outro. Então, eu mudo o estímulo que está controlando o meu comportamento. E, querendo ou não, isso também não validaria nenhum tipo de livre-arbítrio, né? Porque, afinal, eu só troquei o estímulo que está me controlando. Esse é o ponto final. Mas cabe a discussão sobre responsabilidade, justamente para nós termos esse valor social de que eu pensar no que eu faço em relação ao mundo afeta muito o mundo em que eu vivo. Então, existe essa troca. Mas em termos comportamentais, não faz muito sentido essa discussão de responsabilidade, principalmente de culpa, né? Essa questão de culpa veio muito da nossa sociedade punitiva, que é essa ideia de que nós precisamos punir as pessoas, porque culpa é a ideia de que precisa ser punido, né? Então a pessoa é culpada, ela precisa ser punida de alguma forma, e nós temos uma tendência a querer punir demais as pessoas, né? Isso é uma outra questão um pouco mais complicada, mas é discussão para outro bate-papo. Mas quando nós caímos no livre-arbítrio, não faz tanto sentido se a pessoa é culpada, mérito. Não, é uma série de estímulos que a pessoa não tinha controle ali, né? O fato de eu estar onde eu estou hoje é porque eu fui, na minha história de vida aí de 36 anos, exposto a uma série de circunstâncias que me ensinaram valores, onde eu vi que, bom, talvez eu fazer X é melhor do que fazer Y, traz mais resultados positivos para mim, né? E esses resultados positivos para mim, eles envolvem o meio em que eu estou. Então podia ser que alguma coisa que eu fizesse trouxesse muito mais resultado agora. Então, tipo, roubar, certamente eu ganharia várias coisas agora, mas quando eu penso a longo prazo, isso poderia ter uma série de consequências, quer fosse o medo de ser pego ou o medo ou de repente nem medo, né, mas o pensamento de, bom, se fizesse isso comigo eu não acharia legal, né, então talvez eu não faça com o outro, para reduzir a possibilidade de que os outros façam isso comigo também. Então, se eu faço bem para uma outra pessoa, isso aumenta a probabilidade de que essa pessoa faça o bem para mim depois também. Não é uma lei direta, né? Tanto que muitas pessoas acabam não fazendo nada em troca nesse sentido. Mas se eu fizer o mal, é muito mais provável que a pessoa faça o mal do que se eu fizer o bem para aquela pessoa, né? Então, em termos de livre-arbítrio, essa é uma discussão que não tem muita serventia prática, né? Como eu falei, a discussão sobre responsabilidade ela é fundamental para que as pessoas aprendam esses valores, né? E consigam ter esse estímulo de responsabilidade como um estímulo controlador do comportamento delas, ao invés do egoísmo do meu mundinho aqui, né? Mas se nós somos livres para tomar as nossas decisões, fazer os nossos comportamentos, é muito difícil dizer isso, né? É muito difícil ter um experimento que consiga mostrar os neurônios agindo sem estar atrelado a uma memória de vida, a nada disso, né? Eu não sou ninguém para dizer se o livre-arbítrio existe ou não, mas eu posso deixar uma pergunta para vocês pensarem. Se saísse amanhã uma série de estudos que dissesse que existe livre-arbítrio ou não existe livre-arbítrio, vocês mudariam a atitude de vocês diante da vida?